Todos os dias eu acordo e sinto que estou realizando o meu sonho. E se eu pudesse desejar alguma coisa para alguém, seria que essa pessoa acordasse e sentisse estar realizando os próprios sonhos. Muito bom, está no ar o podcast O Jogo Interior. Nesse podcast a gente sempre traz insights, dicas e conteúdos para você vencer o seu jogo interior. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. Eu sou a Catarina Meleiro. E hoje nós vamos trazer as histórias do tênis, o quanto o tênis pode, histórias que nós vivemos para vencer o nosso jogo interior. Então vai ser as histórias na prática. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta dessa temática, já aproveita, curte o canal, compartilha nas suas redes, ative as notificações para você não perder nada do que nós estamos falando aqui, ok? Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre as nossas histórias agora, porque assim, uma coisa é falar, outra coisa é viver as histórias do jogo interior. E eu acho que é legal a gente salientar o quanto esse projeto ele vem crescendo, o quanto o projeto ele vem acontecendo, o que é esse projeto e as histórias que ele já proporcionou pra gente, né? Sim. Então, para quem tá pela primeira vez, eu não sei quem tá assistindo pela primeira vez, nós temos um projeto dentro do tênis profissional, com essa garota que está aqui, que vos fala. Essa frase que ela disse, ela encerrou um Tênis Mental Camp, que é um evento presencial que a gente tem, falando essa frase, do quanto ela vive todo dia esse sonho, e ela gostaria que as pessoas vivessem esse sonho. Então, esse projeto, ele nasceu com essa pegada de transformação, de gerar algo grandioso. Então, começa com o sonho dela desde os 8 anos, querendo jogar tênis e galgando os passos de uma tenista. Passa por eu e o Bruno conversando, querendo fazer um projeto, o Bruno tinha ideia de pegar um garoto pequeno e a gente treinar ele para transformar ele num jogador profissional. Aí a Catarina faz o convite para eu virar o treinador dela. E aí eu juntei as ideias, veio uma ideia da Catarina, eu falei com o Bruno, a gente juntou as ideias e montou um projeto, que é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, deem as primeiras impressões de vocês, como é que tem sido o projeto para vocês? Cara, o projeto, ele não é só um projeto de tênis, né? Ele é um projeto de vida. E eu acho, até já fazendo o gancho nessa contação de história inicial que você fez, eu acho que a gente podia muito começar com a menina Catarina, né? Com a Catarina lá de alguns poucos anos atrás, porque a Catarina é bem nova. Mas assim, até pra gente dar essa linha do tempo do projeto, né? Então, eu acho que se a Catarina puder iniciar contribuindo com esse início de jornada dela, a gente podia contar também, acho que o Dani podia dar uma boa contada no início da jornada dele, né, dessa história nossa junto, e aí a gente conectar isso, acho que fica legal, porque é um grande, acho que no final o projeto não é um projeto Catarina, mas ele é um projeto de vida que acabou unindo nós três aí numa jornada, né, num propósito. Com certeza. Bom, eu comecei a jogar tênis com 8 anos, e eu tenho essa história que eu gosto muito de contar, que eu fiz a minha primeira aula de tênis, e aí depois eu fui fazer uma aula de inglês, e eu faço inglês com a mesma professora desde muito pequena, e aí ela me conta que eu cheguei nessa aula, eu não lembro disso, mas que eu cheguei nessa aula e falei que eu ia ser tenista profissional. E desde então nunca mudei, e ela fala, quando você falou, eu pensei, nossa, essas histórias, né, de menino que quer ser jogador de futebol, de que tem esses sonhos malucos, ela falou que até hoje seguir acreditando, assim, pouquíssimas vezes eu tive dúvida, assim, de pensar em fazer outra coisa. Tive sempre muita certeza do que eu queria, de que eu queria ser tenista profissional, e dentro disso eu fui caminhando. Não sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, Rio Claro, e treinava lá com o meu treinador. Tive um juvenil bem ok, longe de ser um juvenil excelente, não joguei os grandes lãs juvenis, não joguei torneios fora do país durante essa época, joguei muito dentro do Brasil, e tinha alguns resultados ali medianos dentro, alguns bons, outros ruins, mas eu sempre tive muita certeza que eu queria ser tenista profissional, e ali, durante a pandemia, eu já queria sair de Rio Claro, porque eu sabia que não era um ambiente que me proporcionava chegar onde eu queria. Então, eu começo a busca por treinadores. O Dani já fazia parte da minha
da minha equipe na época. Ele fazia a minha parte mental. A gente começou quando eu tinha 14, 15 anos. E a gente já se dava muito bem, a gente já tinha uma conexão muito boa. E aí, dentro disso, eu olhei e fiz uma proposta para ele, no meio da pandemia, que ele recusou, por sinal. Mas eu continuei buscando treinadores e aí fiz uma lista, recebi algumas propostas e mostrei para ele, pro Daniel, umas propostas sem pé nem cabeça, mas eu tinha muita certeza do que eu queria. O como, só que eu não tinha ideia de como eu ia fazer aquilo, mas a menor ideia. Eu falei, eu não sei, é o primeiro passo que eu tenho que dar para ser uma tenista profissional. Mas eu sabia o que eu queria. Então eu comecei a buscar e eu falei, alguém vai me ensinar. Alguém vai descobrir, a gente vai dar um jeito, mas alguma coisa há de dar certo dentro disso. E aí eu mostro pro Dani essas propostas, ele fala, pô, cara, me dá um tempo para pensar, eu vou conversar com o Bruno. E ali no fim de janeiro de 2021, ele chama a gente para uma conversa e faz a proposta da gente criar um projeto, da gente ser uma equipe. E ali, dia 6 de abril, eu mudo para São Paulo e dia 7, quarta-feira, a gente dá início com o primeiro treino numa Leal em São Paulo. Nunca vou esquecer. No meio da pandemia. No meio da pandemia. 6 de abril de 2021. 6 de abril de 2021 foi quando eu mudei para São Paulo. Ótimo. Porque eu falei pra ela assim, a gente tava no meio da pandemia, eu falei assim, cara, vem que a gente dá um jeito aqui, porque se a gente não der o passo, nada acontece. Seria muito fácil pra gente falar ali que agora tem a pandemia, vamos esperar. Seria cômodo. A gente não tinha quadra, a gente não tinha... Rebatedor. Não tinha rebatedor, não tinha nada. nada. Porque a ideia do projeto era assim, eu iria contratar professores e rebatedores para estar com ela em quadra e eu gerenciaria todos os treinos, as viagens, eu cuidaria disso tudo. O Bruno ficaria responsável ali pela parte mais financeira do projeto, de comunicação e tudo mais. Encontramos com o Michael também, que é um cara... Acho que ele tem que ser valorizado demais, que o Michael é um cara fora de série, que cuida da preparação física. E assim foi, assim nós caminhamos. Mas eu acho que vale a pena dar um passo antes, e aí você contar essa sua trajetória até encontrar a Catarina também, que eu acho que é muito... Sim, não, eu ia chegar lá, assim, é que vale ressaltar isso. E uma coisa assim, só pra gente falar do jogo interior, né, pra gente fazer esse link sempre, tem uma coisa que eu falo muito que ela fez, acho que de forma brilhante, empírica, mas brilhante, que é, nunca comece pelo como, sempre pelo quê. O que eu quero? Eu quero ser tenista profissional. Como? Não sei. Tenho a menor ideia. Não faço a menor ideia, eu só sei o que eu quero. E o que eu quero é muito mais forte que o como. O como aparece no caminho. A partir do momento que você caminha, o como aparece. E eu gosto muito de falar que outra coisa que é importante nesse processo, acho que da Catarina também, ela trouxe, e eu carrego muito na minha vida isso, são duas palavrinhas, que é a tomada de decisão e questionar. O questionamento, eu acho que ele é importante. Assim, você questionar e tomar decisões são duas coisas que são fundamentais. Porque na minha trajetória, eu sou formado em educação física. Quando eu vou fazer educação física, a primeira coisa que eu escuto é, pô, mas eu queria tanto um filho advogado, porque na ideia das pessoas isso não vai dar dinheiro. Mas eu questionei, falei assim, cara, como assim isso não dá dinheiro? Alguém ganhou? Alguém ganha dinheiro com isso? Ah, tem gente que ganha. Eu falei assim, então beleza, então vai ser eu. Questiona e toma uma decisão. Aí eu fui pro mundo do tênis. Eu não conhecia o tênis, eu não tive a oportunidade de jogar tênis na infância. Conheci o tênis na faculdade. Quando eu começo no tênis, as pessoas viram pra mim e falam assim, pô, mas porque eu sempre fui meio ambicioso, né? Eu era meio metida besta, eu queria coisas grandes. As pessoas falavam assim, mas pra trabalhar com tênis, no Brasil, só quem foi profissional. Aí na minha cabeça mas alguém foi? Assim, pô, o Larry Passa, ele não foi profissional. Alguém então, bom, se alguém vai ser eu. Por que é assim? Quem falou que é assim, sabe? Meio assim, questionando e tomando decisão. Se não, se eu quero, eu só vou questionar sempre e vou tomar as decisões. Quando ela me convida, na minha cabeça, não é que eu não achava que eu não era capaz, é que naquele momento, o meu projeto de vida estava para outro lado. Mas eu sempre tive essa coisa do tipo, cara, eu quero treinar atletas que vão jogar na Olimpíada, que vão jogar os Grandes Slam. Mas na minha cabeça seria na parte mental, era o que eu queria, era quando eu estava preparado para. Quando ela me mostra as propostas,
Eu olhei para aquilo e falei assim, mas peraí, essas são as propostas? Isso é o melhor que você... Isso é o melhor que a gente tem aqui? Eu falei assim, não, peraí, deixa comigo então. Vamos me dar uma semana para pensar. Fui conversar com o Bruno, que é um cara que eu sempre... Ele sempre vai trazer um contraponto importante para mim, para ver se eu não tô fazendo muita loucura. Eu falei assim, cara, esse é o momento. E aí, de novo, o quanto isso era muito mais o que do que o como. O como a gente não sabia. A gente tinha um plano inicial ali, mas a gente não sabia. A gente sabia o que a gente queria. Então, de abril de 2021, abril de 2021 para cá, começou-se o projeto e já estamos galgando alguns resultados. Hoje ela já é 1093 da WTA, isso o ranking atual. O ranking ele fica variando, toda semana cai um pouquinho, sai um pouquinho, cai um pouquinho, sai um pouquinho. A depender dos torneios que nós estamos jogando também. Então, agora nós estamos a gente passou por uma etapa inicial, agora estamos começando uma segunda etapa que cara, chegamos no 1000. Agora a trajetória é para chegar no 500. E o que a gente vai falar agora bastante é como que as histórias que a gente passou nesses meandros para chegar e se fortalecer diante disso. Só deixa eu fazer o meu ponto, então. Agora, claro, conta pra gente como foi para você, né? Pegando essas duas coisas, porque eu acho que vocês trouxeram talvez os dois pontos mais interessantes com que esse projeto conversa comigo e que conversa com a questão do jogo interior e de tudo que a gente vai falar nesse podcast, que é tomada de decisão e clareza, né? Eu acho que cada vez mais eu entendo que esse projeto e a minha participação nesse projeto, ou o que eu ganho com esse projeto, está muito ligado a esses dois conceitos. Eu falo para o Dani que, e já falei isso para a Catarina também, já tive a oportunidade, tenho já 40 anos e a Catarina talvez tenha sido a primeira pessoa com quem eu conectei que transpareceu essa clareza assim de uma maneira muito franca, né? Muito aberta, muito tipo... Eu olhava para a Catarina e falava assim, como que essa menina tem essa clareza de ser campeã de Wimbledon, né? Um negócio que chamou muito a nossa atenção e eu acho que isso talvez o ponto mais forte do nosso projeto, é a clareza da Catarina. E aí, por outro lado, a gente vinha numa construção, né, Dani, de trabalho, num momento onde a gente estava completamente próximo. Eu fui por um bom tempo, talvez o único atleta do Daniel de quadra, até a chegada da Catarina, que o Daniel começa a fazer a transição para o mundo digital, e aí começam a aparecer essas oportunidades, e para mim, o ponto com o Daniel é esse ponto da tomada de decisão, né? Eu pude acompanhar esse momento de virada de chave do Daniel, onde ele fazia pelo menos 4 coisas, né, Dani? Dava o treino no Vila Lobos, tinha as aulas, ainda fazia coisas em academia, e de repente ele vira a chave de uma maneira que é muito peculiar do Dani, de uma maneira muito forte, e agora eu vou para o digital. Então acho que eu conecto nesse projeto nessas duas inspirações e tento sempre fazer meu melhor daqui. Eu sou talvez o que está mais distante ainda no dia a dia, né, por estar nessa parte de bastidor, mas eu conecto muito no projeto nesses dois pontos, tomada de decisão e clareza, que eu acho que tem tudo a ver com o jogo interior, e aí você pode dar esse pontapé das histórias. Boa. E aí, diante de abril para cá, de abril de 2021 para cá, cara, vocês podem imaginar a quantidade de história que aconteceu. Sim. Algumas muito legais, outras nem tanto, mas todas em cima de muita certeza, sabe? De muita cumplicidade. Então eu costumo dizer que quando ela fala do sonho de acorda e vive o sonho todos os dias, ter essa atitude sempre, sabe? Porque assim, a gente saiu da quadra na semana retrasada, numa sexta-feira, e tava um sol, cara, um sol. E aí a semana terminando, e a gente se matando ali no sol, ali treinando duro, e ela correndo, ela se matando, e ela chegando em todas as bolas. E eu, caramba, mano, é sexta-feira, 5 da tarde, que essa menina tá se matando, correndo. Aí termina o treino, eu falei pra ela assim, cara, parabéns, velho.
Porque, cara, a gente acredita que a vida do atleta é cheia de coisas bacanas, de coisas diferentes, de coisas legais que ela faz, não sei o que. Não, mano, é todo dia a mesma coisa, cara. É todo dia a mesma coisa, cara. Acorda cedo, treina de manhã, almoça, treina à tarde. E no dia seguinte repete a mesma coisa. E você conseguir manter um nível de intensidade, de entrega, fazendo todo dia a mesma coisa, cara, não é fácil. Não é fácil. Aí eu virei pra ela e falei assim, cara, parabéns, porque é duro, é difícil encontrar alguém que fala e faz, sabe? E vive aquilo realmente. Então, muito do projeto, acho que acredita que o sucesso que ele vem tendo, ele vem por conta disso. A gente fala muito, mas faz muito também. Então, isso mostra caminhos pra gente. Então, é bem legal. Você consegue selecionar alguma história mais legal, os perrengues? O que mais te ensinou nesse período? A gente vai por uma ordem cronológica ou não necessariamente? Porque... O que você acha? Acho que não precisa ser cronológico, Não precisa ser cronológico. Tem uma primeira história ali, quando a gente começa a jogar os torneios profissionais, que me traz muito a importância da equipe e a importância de ter contrapontos e pessoas que, por vezes, discordam. Porque a gente vai para Curitiba e joga e faz um jogo muito ruim lá em Curitiba, muito mesmo. E aí a gente volta e na minha cabeça e do Daniel, vamos treinar, vamos voltar pra quadra, vamos ver o que aconteceu. E aí a gente tinha mais um torneio programado ali em dezembro, que era no Paraguai. E eu e o Daniel, a gente conversa e a gente olha, pô, não vamos, não vale a pena, não é o momento, não estamos bem. E aí a gente tem o Bruno, que entra com uma visão de, não, tem que ir sim, porque... E aí eu gosto muito da visão que você traz, de entender que, cara, era o primeiro torneio profissional que você tava jogando, calma, sabe? Foi mal, sim, e provavelmente esse vai ser também, mas sabe como você vai começar a melhorar? Jogando esses torneios. E aí ele faz esse contraponto e fala, não, tem que ir, temos que viver isso, porque é o que você falou, vivendo isso que a gente vai conseguir se encontrar dentro desse meio. E aí a gente joga, esse torneio já é um pouco melhor, mas novamente não vem um jogo bom, nem um resultado esperado, mas esse jogo faz muita diferença pra gente lá na frente, porque ele concede pontos ali, ITF, que posteriormente são de suma importância dentro de outros torneios. Então, pra mim, esse é um ponto de virada da importância da equipe, da importância de você ter de você ter um ambiente que te permita isso, e seja aberto a isso, de você saber que você pode vir aqui e falar, não, eu acho que o melhor seria fazer de outra forma. E da gente entender e conseguir aceitar dentro disso. Sim. Você sabe que pra mim, só contextualizar, que eu acho que é importante pra quem tá assistindo. Lógico. Que é assim, funciona assim, a gente foi pra Curitiba jogar um torneio e, assim, dentro do tênis profissional, funciona da seguinte forma, você tem dois rankings, o ranking WTA e o ranking ITF. O ranking WTA é o mais importante, o ranking ITF é um ranking secundário, mas que classifica para os torneios. Então, para você entrar no torneio, o torneio vai pegar a classificação de todos inscritos do ranking da WTA. Terminou o ranking WTA, quem não tem ranking WTA, aí fica na lista para baixo. Então, aí são 3 listas. A lista de quem vai jogar o torneio, a lista de quem vai jogar o qualifying para entrar no torneio e da lista de quem tá alternate, que é, se tiver vaga, você entra. Basicamente isso. Sim. Os alternates, em geral, são pessoas que têm ranking ITF, não tem WTA, tem ranking ITF, e alguns não tem nem ITF e nem WTA, que era o nosso caso. Nós não tínhamos nem ranking, nem WTA, nem ITF, porque a K não teve ela também não teve um juvenil onde pudesse nos dar algum benefício, então a gente não tinha nada. A gente não teve ano de transição, né? Pro torneio, pro tênis profissional. Foram anos de pandemia que ferrou com todo o processo, mas enfim, era o que é. Era o que tinha. Então a gente não entrava nos torneios. Esse de Curitiba foi o primeiro que a gente conseguiu entrar, porque teve tanta desistência que a gente entrou. A gente tem até os prints, né? A gente era 170 alternate, assim, pô, precisava 170 pessoas desistir pra gente entrar no qualify. No qualify. Lá em últimos, assim. Ou seja, para pegar os primeiros, porque assim, no tênis você sempre pega o cabeça de chave e pega os últimos. Então, assim, era assim, cara, um negócio quase que impossível.
Mas entramos em Curitiba. Eu falei assim, pô, é a nossa chance. E aí, na pré-eleição, eu falei assim, cara, é a chance que a gente tem, cara. A gente tem que aproveitar. Resultado... Foi péssimo, foi péssimo. Jogou mal. Mas enfim. Aí na minha cabeça vamos parar e vamos consertar isso, né? Aí eu falei com o Bruno, não, tem que ir. Fomos muito mal no Paraguai também. Essa que é a loucura. Foi muito mal no Paraguai. Só que no Paraguai teve tanta desistência que ela entrou na chave. Então foi direto pra chave. E a gente não sabia como é que funcionava o ranking. Porque a gente estava começando, então a gente não tinha muito conhecimento do ranking, do circuito, como o circuito funcionava. A gente estava, tipo... era aquela coisa do tipo, o quê? O como a gente vai descobrir. E a gente não sabia. Terminou o ano, e aí acho que o negócio do jogo interior é muito legal por conta disso. Quando você tá numa merda, você tá vivendo aquele caos, alguma coisa tá te mostrando isso. Isso vai te levar para algum lugar. O problema é, você não sabe para onde. Você não sabe para onde. Aquilo tá te mostrando algo. Outro dia eu vi um vídeo da mulher falando assim, cara, esse negócio de azar é uma loucura, né? Porque como assim o azar? O azar não existe. Como é um sorteio cósmico onde você foi sorteado para as coisas darem errado para você? Não tem o azar. Tudo é construção. Se não está dando certo alguma coisa, está te mostrando algo. Não é que está dando errado, está te mostrando algo. Só que naquele momento era uma derrota muito ruim. Uma derrota para Douda. Não esqueci, não vamos esquecer dela também tão cedo. Não. Algumas pessoas a gente não vai esquecer, né? E muito mal. E vai muito mal de novo. Eu lembro que o Maicon, que foi acompanhar, porque eu não pude viajar com ela no Paraguai, foi o Maicon. O Maicon me liga desesperado. Assim, Daniel, o negócio foi feio. Então naquele momento era, cara, que bosta. Que bosta. Só que aí o ano começa. E aí a gente vai pra Blumenau. Em Blumenau, nosso ranking a gente não tinha ranking nenhum. A gente era alternate, tipo a raspa da raspa da raspa. Sim. Como é que é a mosca do cocô do bandido? Sei lá como é que foi. E de repente, lá no Blumenau, quando a gente olha pro ranking, nosso ranking ITF era 800 e pouco, de ITF. A gente olhou aqui e falou assim... Ué, ganhamos nada? Não vamos reclamar. Só perdemos? Não, vamos reclamar. Mas o que aconteceu? O fato de ser 800 fez a gente entrar em Blumenau. E teve gente que não entrou, porque não tinha ranking. E nós entramos porque nosso ranking já era 800. Da onde veio esse 800? Não sabíamos até então. Da primeira rodada do Paraguai. E aí nós ganhamos a primeira rodada em Blumenau, lá no Qualify. Jogamos o Qualify, ganhamos a primeira rodada. E aí eu fui começar a estudar os rankings e entender que aquela primeira rodada do Qualify tinha dado 1 ponto ITF pra gente. Que tinha colocado a gente como 800. Que colocou a gente como 800. Não lembro se é 800, mas é coisa assim. Colocou a gente no ranking ITF. Isso. E fez a gente entrar em Blumenau e fez a gente ganhar a primeira rodada no Quali. Ou seja, gente com o terceiro torneio, a gente saiu de 170 alternate para estar dentro do Quali. De um 25 mil. De um 25 mil. E eu acho legal esse contraponto que você faz sempre com a gente, porque, queira ou não, a gente está muito inserido nessa parte de quadra, nessa parte de jogo, e quando você está muito dentro de uma coisa, por vezes você não consegue ver com clareza. E eu acho que você faz muito bem esse contraponto com a gente, de você estar de fora e você... Também não ter, você não é professor, você não jogou tênis profissional, então você não tem esse olhar extremamente técnico pra coisa. Então você consegue ter um outro olhar, que eu acho muito legal quando você faz esse contraponto com a gente. Eu acho que aí, eu lembro bem dessa passagem, eu acho que era muito a questão da gente dar a experiência, né? Eu falava pro Dani isso, eu falava assim, a gente estava muito sensibilizado na época pelo fato da pandemia, né? E aí... eu falava, não jogar torneios é perder a oportunidade da gente acelerar o processo, né? Porque a derrota ela vai ter que vir, ela era inevitável. Só que não jogar, a gente ia postergar essa derrota. E aí dentro disso, trazendo para o jogo interior, né? Trazendo para o tema do podcast, cara, como foi essa parte assim de tudo bem, decidimos ir, mas como que segura a frustração anterior que tinha rolado, né?
para jogar de novo, né? E como mantém toda a energia, de repente tendo naquele momento aquela certeza de que puta, não era para ter ido, a gente não está pronto para isso ainda, porque acho que teve esse momento dessa avaliação de tipo, puta, vivemos aquilo lá mais uma vez, mas o resultado foi ruim de novo, né? Então, como deixa a frustração para jogar e como é depois do jogo, do segundo jogo, lidar com tudo isso, lidar com uma segunda frustração logo de cara, sem ainda o entendimento que isso seria bom lá na frente, porque hoje a gente está falando isso em 2023, um ano e pouco desse acontecido, né? É fácil, né? Não, essas derrotas eram importantes. Pô, na época... Na época é difícil, foi duro no sentido de... Eu queria pra aquele momento, né? Você começa e aí você quer as coisas pra agora. Só que você esquece que toda vez que você começa uma coisa, você vai ser ruim naquilo. Toda vez que você começa algo, você não vai ser bom. E aí você quer o resultado de cara e isso traz uma certa frustração. Eu acho que na época a gente até conversou e você me trouxe isso. De, cara, foi o primeiro, sabe? Calma. Provavelmente ainda não vai vir também nesse, nem no próximo. Então eu tinha essa consciência, mas era difícil porque apesar de ter essa consciência, você sente, você ainda não... Aquilo não tá assimilado pra aquilo ser uma coisa digerível e tranquila. Mas aí, de novo, o que eu acho que aí a gente tem muito mérito dentro do nosso projeto é tá sempre continuando. Tá, aconteceu isso, tudo bem. O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que treinar. Amanhã eu tenho que acordar cedo e treinar de novo. Ah, tá. E no dia seguinte, acordar cedo e treinar de novo. Eu vejo muito isso, acompanhando vocês nesse tempo todo. A clareza do que tem que ser feito, né, Dani? Eu acho que essa é a minha passada de bola para você, assim. E que tem muito a ver com a vida, né? Não é só pro tênis, é para tudo. Eu aprendo demais com vocês nesse aspecto, sobre clareza do que tem que ser feito. Muitas vezes a nossa frustração, o que a gente determina como não resultado, não é não resultado, é falta de clareza. E eu acho que esse é um mérito da Catarina, mas eu vejo muito uma habilidade sua muito grande de pontuar coisas ao longo do caminho para que isso não só aumente, mas que seja o combustível que retroalimenta todo esse sistema, né? Uhum. Então, eu vim lembrando, né? Eu e a Catarina viemos no carro conversando um pouquinho, pré-gravação, e a gente veio falando, por exemplo, da experiência que a gente teve recente de uma ida da Catarina a um centro de treinamento, e ela falando um pouco da frustração dela com isso, né, do que de repente não aconteceu exatamente como ela imaginava, e aí eu trouxe para ela o contraponto do quanto talvez coisas que ela determinam que são muito diferentes no projeto, talvez para outras pessoas ou para outros atletas não sejam tão eficientes. E eu lembrei muito das cenas das corridas pós-treino, né? Então, assim, principalmente ali durante o começo do nosso projeto, a gente tinha o treino assim, com exaustão ao extremo, e sempre pós-treino, normalmente uma etapa a mais. Eu não sei como ela está isso hoje, estou meio distante, então não estou acompanhando isso, e uma mentalização e um trabalho para fazer ali, para dar clareza. E eu falava para a Catarina, imagina como é para uma menina como essa que você está me relatando, que foi a sua frustração inicial, fazer um treino desse. Qual vai ser a consequência para ela de um exercício desse ao final? É muito parecida com a sua, então é só uma diferença de consciência ali envolvida. E aí meu ponto para você, e passando a bola, o quanto esse tipo de treino, ou o quanto isso aumenta mesmo clareza, qual é a importância de tudo isso ao longo de todo esse projeto? Eu acho que tem uma coisa legal aí, que toda vez que fala, né, do tipo, o aprendizado da derrota, na minha cabeça eu vou sempre buscar o que é e o que tem que ser feito.
Porque, cara, isso foi uma... Acho que é das grandes lições que eu tive no meu processo de desenvolvimento foi ter esse entendimento de que as coisas não são boas e ruins. Elas só são, cara. Pô, perdeu é bom? Ganhou perdeu é ruim? Ganhou é bom? Não, cara, é o que é. Amanhã a gente vai ter que acordar e vai ter que trabalhar e vai ter que fazer de novo, porque é assim que é. Não tem muito segredo. Porque se a gente ficar sempre na emoção do bom e ruim, deu certo, deu errado, a gente vai ficar sempre nesse looping, né? Então, e aí eu mostrava muitos pra cá, do tipo, mais do que qualquer coisa, acho que a grande importância, acho que o que ela desenvolveu muito nesse projeto, foi o lado pessoal dela de entender quem ela é, que ela não era essas derrotas. Ela não é a derrota ela é pontual, ela acontece, você é algo muito maior que essa derrota. O projeto é muito maior que essa derrota. O projeto é muito maior que qualquer outra coisa que a gente vai fazer. Então, beleza. Tendo esse entendimento, a gente diminui o impacto daquilo que estava acontecendo. Pô, na hora você fica puto, na hora você fica bravo, muito, muito. Mas, cara, ela tomou as broncas que tinha que tomar, a gente conversou o que tinha que conversar, e agora o que tem que fazer? E o que tem que fazer? E isso a gente veio trabalhando. E aí entra a importância daqueles exercícios iniciais, que eu sempre trazia desafios para ela no treinamento. Porque naquele momento, no início do programa, eu precisava trazer nela e entender até onde ela iria, sabe? Pegar mais firme, para entender se ela daria conta. Hoje a gente faz menos. Por quê? Porque hoje ela precisa menos disso. Talvez se eu começasse, comece com outro atleta, talvez a gente vai fazer mais disso. Por quê? Precisa forçar ele a ter esse entendimento. Claro, você entendeu que você pode... Eu lembro de um exercício do criar a realidade, lembra? Esse foi bem legal. Que era, cara, precisava criar uma realidade na cabeça dela, cara, que é possível as coisas. Então era um exercício de corrida, onde eu falava pra ela assim, cara, você não vai conseguir. A cara é mega competitiva, né? Então, o meu trabalho é sempre ferrar com ela. Eu falo que é ferrar com ela. Então, dentro do treinamento, eu tô sempre buscando fazer ela se irritar, fazer ela sair do normal dela. Do conforto. Do conforto dela. Então, cara, beleza. Você vai correr, você tem que correr em tanto tempo. Em tanto tempo, X tempo. E vai. Tá. Aí chegou na última volta, tava correndo com ela. Eu falei, cara, você não vai conseguir, mano. Falta tanto tempo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não vai dar. E ela correu aquela volta como se ela estivesse na Olimpíada. Só que o tempo ia dar tempo de sobra para terminar no tempo estabelecido. Faltava muito tempo ainda. Só que o que eu fiz? Eu criei uma realidade na cabeça dela. De que não, cara, você não tá. E ela fez mais. Se eu tivesse falado que dava tempo, talvez ela tivesse feito menos. Então, foi a lição naquele momento era, cara, você pode criar a realidade que você quiser. Você cria a sua. Não era realidade, tinha tempo. Só que você fez mais. Porque você achou na sua cabeça que não. Então o que vale é o que a gente imagina, não a realidade. Então, tipo, a realidade você vai ser campeão de Wimbledon. Se a gente for olhar para a realidade, é muito difícil. Sim. Cara, a probabilidade é baixíssima. A probabilidade é baixa. Quantas pessoas querem ser campeão de Wimbledon? Quantas foram campeão de Wimbledon? Até agora. Até agora. Nós estamos em 2023. Quantos campeões de Wimbledon? Não deve ter 100 na lista. Diferentes, assim, não deve ter 100. Não deve ter 100. Porque só o Federer e o Djokovic ganharam nos últimos, só eles ganharam. Então, assim, probabilisticamente falando, não dá. Só que, cara, na nossa cabeça, a gente cria a nossa realidade. E aí, muita gente deve estar pensando assim, porra, mas e se não der certo? Essa eu gosto. E se não der certo? E se não conseguir? E a frustração? Cara, olha o que nós estamos vivendo aqui. Cara, eu não sei aonde isso vai chegar. Ser campeão de Wimbledon ou não, é um negócio que a gente não controla. Mas eu controlo o que tem que ser feito. O que tem que ser feito estamos aqui, ó, gravando um podcast. Trazendo conteúdo para as pessoas, ajudando pessoas, criando uma vibe, criando um movimento de transformação diferente, cara. Por quê? Porque a gente entendeu que não dava mais para fazer do jeito tradicional. Vamos trabalhar uma atleta, monta uma equipe, drill, treina físico, vai atrás de patrocinador, pai banca, que é o modelo tradicional. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso não, de verdade, é só olhar os números, não está funcionando. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Não para de pé. Então, cara, vamos fazer algo diferente? Vamos colocar ela como uma menina que vai
vai ser uma empreendedora no tênis. Ela vai empreender no tênis, cara. Eu falei pra ela assim, cara, você vai ter que criar sua renda. Nós vamos criar esse negócio, nós vamos criar a gente vai fazer o podcast, nós vamos fazer o Tênis Mental Clube, tem o Mental Camp. Vamos criar um movimento. Vamos criar um movimento de pessoas que vão ajudar a gente, mas a gente vai criar, não vai esperar patrocinador, o pai, esperar as coisas acontecer. Vamos criar o nosso. Vamos criar o nosso. Que tem um negócio que eu ouvi uma vez que pra mim é brilhante, que é faça sempre o que tem que ser feito, que um momento alguém vai ver. Vai chegar um momento que alguém vai ver e vai te ajudar, ou vai fazer com que você, ou que vai fazer você aparecer. Continua trabalhando que isso vai aparecer. Aí o cara questionou assim, mas e se não aparecer? Mano, se você ficar 5 anos fazendo, construindo, consistente, você não precisa que ninguém veja, você construiu. Isso pra mim é muito latente pra mim. Eu acho maravilhoso e eu sempre falo da nosso ponto de desenvolvimento, que é de comemorar essas pequenas vitórias, né? Porque, querendo ou não, você já é o resultado disso, né? Essa constância que você vem fazendo ao longo de um tempo te trouxe já inúmeras novas coisas, como o fato, por exemplo, de hoje ter todo o seu conteúdo online, ter sua fonte de renda do mundo digital. E eu acho que é a mesma coisa que a gente vem fazendo para o projeto, que vai caminhando para o seu 3º ano e que deve colher esse resultado em breve. Trazendo um pouco para as histórias, eu gosto, e para o tema do podcast, né? Eu gosto muito também de uma história, me permita compartilhar, cara? Por favor. Que é a história do chato. E aí o Dani pode depois fazer esse link, e eu sei que você também tem esse chato com você. E isso aconteceu num treino lá, provavelmente perto de 2016, 2017, ainda no meu início. O Bruno. No meu início do tênis, né? E que é muito emblemático, que a gente já contou essa história, mas eu levo para mim e sempre aprendo com essa história. E talvez hoje já dentro da quadra eu já lido melhor com esse chato, mas ainda na vida ainda preciso melhorar. Que foi um treino, e a gente já há um tempo junto, já com uma certa intimidade, mas não tanta, muito longe da que a gente tem hoje. Depois de um erro, né, eu começo aquela série de reclamações. Pô, Bruno, e tal, e bababá. E aí o Daniel vai pro fundo da quadra, mas ele não solta a bola, e aí ele vem pra frente da quadra e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é esse Bruno chato pra caralho? Desculpa o palavrão. Que te atormenta, né? Que tá aí com você. E foi quando eu comecei de verdade a ter acesso a tudo isso que culmina nesse podcast, assim. Quando eu comecei de verdade a entender o que era esse jogo interior, e que de alguma forma eu precisava me aprofundar, porque realmente o Dani ali brilhantemente já faz um contraponto de falando assim, por que quando acerta, por que quando tem o lado positivo não tem a mesma, pelo menos tem que ter a mesma coisa, para ser justo, né? Para ser justo, para ser balanceado, não pode ser só o cara criticando, então tem que trazer. E a minha saída, na verdade, não foi trazer esse lado bom de cara, mas foi silenciar por um tempo. Então, por muito tempo eu joguei, vamos dizer assim, mais controlando ele, mesmo silenciando ele. Aí depois eu comecei a entender que fazia falta, porque eu comecei a perder competitividade, eu silenciava e perdia competitividade. E aí, agora eu estou numa fase jogando menos, mas numa fase que eu joguei muito e acho que eu tive os meus melhores resultados, foi quando eu consegui controlar, não sei se a palavra é controle, aí você pode trazer a parte mais técnica do assunto, mas quando eu consegui interagir melhor com esse ser que está dentro de mim, que faz parte de mim, que tem suas frustrações, que tem seus pontos. O que você tem para falar de tudo isso? Assim, o que essa história te remete também? O que faz a diferença aí? Cara, eu lembro muito bem desse dia também, porque era muito nítido o quanto o Bruno aparecia, cara. Ele errava uma bola. Pô, Bruno,
Pô, Bruno, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Do tipo, burro, como é que você arruma uma bola dessa? E aí, a pergunta foi, cara, quem é esse Bruno, né? Porque, cara, se você não começar a bater um papo com ele tá te dominando de um jeito que você não vai conseguir nunca jogar direito. Por quê? Porque você tava, assim, o que acontece, né? Quem é esse Bruno? Quem que é esse burro? Por que isso tem uma tendência a prejudicar? Porque a gente olha muito pro passado, né? Então, eu olho pro que eu fiz e aquilo é ruim e aí eu fico me criticando sobre isso. Sem olhar pra frente. E aí, de novo, entra o que tem que ser feito. Porque, beleza, pra dar uma parte técnica, né? O mente consciente manda, o inconsciente executa. Imagina que esse inconsciente seja o seu Bruno, né? Esse inconsciente é ele que tá gritando ali com você, que tá te chamando de burro. E como é que você erra um negócio desse? Só que se você não falar o que é pra ser feito, esse inconsciente, ele não consegue ter capacidade de ação. Porque ele vai sempre respeitar o que o consciente tá mandando. Então, se eu ficar só preso nele lá atrás, eu ferro com ele. Porque, cara, beleza, eu não sei fazer, mas... você é burro, você errou. Beleza. É como se o seu inconsciente falasse assim, beleza, eu sou burro, mas... E agora? E agora? Agora eu faço o quê? E aí, o que você começou a fazer é começar a orientar melhor ele. Tá tudo bem ele aparecer. Tipo assim, as pessoas me perguntam assim, Daniel, tem problema em quebrar raquete? Eu falo assim, problema nenhum. Problema financeiro, talvez, né? Mas, tecnicamente, mentalmente, não tem problema nenhum. Desde que depois de quebrar a raquete, você faz o que tem que ser feito. Se você quebrar a raquete e ficar falando assim, nossa, que merda, quebrei a raquete. Nossa, mas eu sempre faço besteira. Pô, a minha vida inteira foi assim. Aí, cara, aí você tá indo só pra trás, sabe? Aí você tá no julgamento. E esse julgamento vai ferrar porque não te ajuda em nada. Então, não é que você tem que virar a Madre Teresa de Calcutá na quadra e ficar em silêncio, zen. Não, cara, você pode ficar puto. E no seu caso, tem que ficar. Porque você vai usar a intensidade pra isso. Mas você vai usar o quê? Como combustível. Pra frente. Vamos. Porque assim, nós temos que ser duros. Assim, quando eu faço comigo mesmo, por exemplo, quando eu tô jogando, ou no dia a dia mesmo. Eu sempre sou duro comigo, mas duro pra frente. O que a maioria das pessoas faz, e no caso que você fazia era, você estava sendo duro pra trás. Estava falando com você do que você fez. Só que sem nenhuma referência pra frente. E aí isso bloqueia o processo de uma maneira absurda, porque a sua mente não vai querer mais fazer aquilo. Porque, pô, toda vez que eu faço, eu sou criticado, é melhor não fazer. Se torna desprazeroso, né? Legal demais. E para mim é muito bacana estar falando disso de novo, porque acho que talvez eu esteja vivendo na minha fase de vida pessoal um outro momento desse, né? De ter mais esse controle, de já ter feito o silenciamento e agora tá de alguma forma desenvolvendo uma nova relação com esse ser na vida pessoal para caminhar para frente, e não para ficar olhando para trás, né? Cara, eu sei que você também tem essa competitividade muito, muito forte, né? E também já vi esse ser dentro da Catarina muitas vezes. Como você, como uma atleta profissional, lida com isso? Como é esse trabalho e que história de jogo, de repente, tem interessante para você contar pra gente? Eu posso fazer já? Pode, claro. Acho que você pode já aproveitar e falar talvez da melhor história que você tem sobre isso. Porque parece, então, beleza, depois que você então entrou, ganhou o primeiro jogo, aí deu tudo certo, né? Nada mais aconteceu? Ou teve algum 6-0 que você tomou? A gente ia chegar nessa história. Primeiro falando um pouco dessa Catarina chata, que entra nessa história e que depois eu vou fazer um link com o que aconteceu nesse jogo. Primeira coisa que eu tenho sobre ela é um entendimento muito grande de que ela não é boa e nem ruim. Ela é um fogo ali que eu tenho que, se bem usado, me traz muita intensidade. Se mal utilizado, me queima dentro do jogo. Legal. E aí a minha briga, o meu processo é encontrar esse controle dela, essa linha tênue de saber usá-la durante o jogo, de usar
intensidade que eu tenho pra me levar pra frente e não me puxar pra trás. E aí, durante os treinos, eu faço muito isso e eu oscilo muito nisso. Então, durante os treinos, eu sou uma pessoa muito chata, muito chata. Primeiro porque eu sei que eu preciso ser, eu sei da minha capacidade, então eu não vou aceitar que eu faça menos daquilo que eu sei que eu posso, mas eu também tenho o entendimento de que isso precisa, essa raiva precisa me levar pra frente. Porque várias vezes, às vezes, eu tô nisso e aí eu passo, vira irritação e começa a me trazer, puxar pra trás, que é o que ele falou. Começa a virar coisa no presente, no passado. Então, hoje em dia, eu acho que eu tenho um controle dela muito melhor e que quando eu consigo achar esse meio termo dentro de um jogo, me leva muito pra frente. Consegue me fazer ser muito intensa durante um jogo. E aí o que eu conto aqui, né, que provavelmente todo mundo já passou por isso, que é tomar um 6-0, 6-0, porque a gente vai pra Blumenau nesse torneio e a gente ganha a primeira rodada do quali, a gente entra no quali, pô, muito legal, entramos, ganhamos a primeira rodada, finalmente veio aí a vitória. E Foi aí... o nosso primeiro ponto? Não, que no quali você não ganha ponto. No quali não ganha ponto. É. WTA não ganha. Ganha ponto DF, né? Então a gente ganhou A mais gente um não tinha ponto passado a DF. primeira rodada, né? Não. Não, Do quali, aquela não. era a primeira rodada. Aquela era o primeiro a gente jogo. fez 2 rodadas de quali naquele torneio Isso. Isso. e foi pra primeira rodada de... Não. A gente fez uma rodada de quali e a gente perdeu na segunda do quali. Ah, é a segunda rodada do Então quali. a gente ganha o primeiro jogo, em teoria, no tênis profissional ali, né? Num Qualify. E vamos pra segunda rodada, que aí provavelmente foi, eu acho que, um dos maiores pontos de virada que eu tive até agora. Que foi tomar um 6-0, 6-0. Mas não foi qualquer 6-0, 6-0. Foi assim... Atropelo. Nossa, foi um atropelo. Foi um rolo compressor passando por cima de mim, assim. Eu gosto de falar que eu não entrei no tênis profissional. Eu fui chutada dentro do tênis profissional. Porque a gente pegou uma americana, jogou contra uma americana, que é mentira se eu falar que eu tive alguma chance durante o jogo. Mentira. Era um nível de jogo completamente diferente. Era outro esporte. E aí eu saio daquele jogo falando assim, eu não jogo isso aqui não, a gente não joga a mesma coisa. Não é o mesmo esporte. Não é o mesmo esporte, não é possível. Eu olhava pra aquilo e falei, eu nunca vou chegar nesse nível. Não é possível, nunca vou chegar lá. Tô muito longe, muito longe. E aí eu pensava, pô, a gente tá jogando aqui a mesma coisa. Segunda rodada de quali. E essa menina joga um absurdo de tênis, um absurdo de tênis. O Dani, eu olhar pro Dani lá de fora, ele tava também, tipo... Cara, também não sei, cara. Não tem o que fazer. Não realmente, assim, foi uma derrota bem difícil, mas que aí entrou essa Catarina chata de você não pode aceitar isso. Não, é Mas inaceitável. Aí entrou é hora- como aí é hora de- combustível. vamos Entrou como dizer combustível. Aí é hora de inaceitável. questionar. É hora de questionar. É hora de se questionar pra frente, né? É. De novo, não é um questionar do tipo, será que nós temos capacidade? O questionar é, mano, como é que faz esse negócio? Como é que chega nesse nível aí? E na minha cabeça, durante o jogo inteiro, porque o que acontece, né? Eu fiquei... O legal de você viver o tênis profissional é que você começa a ver coisas que você não vê no seu dia a dia. Então você tá num torneio, você vê as meninas treinando, você vê elas se portando, você vê elas aquecendo, você vê elas conversando, você conversa com treinadores, você conversa com atletas, então você vê muita coisa. E o que eu vi naquele torneio eram as estrangeiras voando em quadra no treinamento, mas batendo no nível de intensidade de entrega que eu falava assim, cara... Aí você olhava o mesmo treino das brasileiras e falava assim, cara, peraí, não tá igual. Não tá, assim, e muito longe. Não é que era perto, era muito longe. E aí, na hora que eu vejo a Lampel fazendo o que fez com a K, eu falo assim, cara, tem uma coisa errada aqui, velho. Esse nível de intensidade a gente não tem. A gente não tem. Então, assim, a questão agora é, precisamos ter. O que faz pra ter, sabe? Então, a pergunta não é lamentação. Cara... O que a gente faz pra ter esse nível de intensidade? É o aprendizado seguido da ação, sempre. Óbvio que aqui é fácil falar, pô, a gente aprendeu e fez, sabe? Não, lá na hora a gente ficou realmente muito chateado, foi uma coisa assim, que a gente nunca tinha vivido, que a gente nunca tinha passado, foi um nível de jogo que acho que a gente nunca tinha vivenciado dentro de quadra, a gente até via fora dela, né, via as meninas batendo, a Sé, outras meninas profissionais, mas passar por ele ali...
é muito diferente. E aí, óbvio que foi uma frustração, mas que aí, de novo, entrou, acho que, a nossa parte chata, assim, de... A gente, depois daquilo, a gente não aceitou que as coisas fossem menos que perfeitas. Porque a gente olhou e a gente falou, se a gente fizer tudo certo, tudo perfeito, talvez a gente chegue. Tem uma possibilidade. Pode, assim, não acontecer. Se a gente fizer tudo perfeito, ainda assim a gente pode não chegar. Mas se a gente não fizer, é certeza. Então a gente volta para os treinos numa intensidade e num nível de entrega muito alto em todos os aspectos. Então, o que a gente vai fazer dentro de quadra, fora dela, chegar no horário, fazer tudo que precisa ser feito. Porque se você fizer tudo que precisa ser feito, não tem garantia nenhuma. Mas se você não fizer, é certeza. Então, acho que esse foi o nosso maior ponto de virada ali, de entregar tudo, assim, não perder pelo que você controla. Trazendo para o livro, Dani, você acha que esse é um ponto interessante de uma definição de um pior cenário muito, vamos dizer assim, que não é pior cenário, né? Assim, no pior cenário, você precisa entregar a sua melhor performance. Né? O quanto isso também traz de potência, né? Porque o pior cenário é muito duro, né? Ter isso como pior cenário. E a gente sempre fala você sempre gosta de falar da fome, né, Dani? E por mais que a gente, vamos dizer assim, tenha as suas necessidades do projeto, etc e tal, mas temos uma condição de vida para agradecer, né? Uhum. E aí não tem a fome financeira, vamos dizer assim, para fazer um negócio para no outro dia não passar fome, vamos dizer assim mesmo, na literalidade da palavra, né? Você entende que essa definição de o melhor ser o mínimo para o processo e ele ser o pior cenário, algo que tem levado o projeto, vamos dizer assim, para frente nessa intensidade? E aí eu acho que trazer um pouco uma fala do resultado já colhido também. Uhum. Cara, eu sempre falo pra cá, nesses resultados, que eu falei assim, cara, eu entrei nesse jogo pra jogar um jogo de 5-7 sem tie break, mano. Entrei pra jogar um jogo de 5-7 sem tie break, eu não sei onde vai acabar esse jogo. Nós entramos pra fazer o que tem que... Pra jogar o jogo maior que existir, velho. Pra bater o recorde do Isner com o Mahu. Porque senão a gente vai sempre ficar preso no resultado. Sempre, porque assim, cara... Não, porque não é o resultado. Assim, o nosso objetivo dentro do tênis, o nosso objetivo com o projeto, o objetivo com a Catarina cara, eu acho que a grande vitória, hoje nós temos um resultado incrível na quadra, certo? Porque depois, a ponto beleza, você entendeu? Não vai errar igual, né? A gente não podia chegar depois no próximo torneio e tá com a intensidade baixa. Assim, é burrice. Assim, cara, a gente já entendeu e não trabalhou, é burrice. Então, assim, precisamos entender e dar o passo, foi o que a Kaká falou. Vamos trabalhar. Então, vamos jogar o jogo de 5-7 de verdade, na real? Vamos ter a atitude mesmo? Ou nós vamos ficar sempre presos no... Cara, mas é o que é. Não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo, não temos condições, não temos isso. E eu falo assim, cara, nesse jogo, ganha quem continua. Perde quem para. E ganha quem tem mais fome, quem quer mais. Não sei quem fala, entre a faca e o queijo, eu prefiro a fome, sabe? Quem tem fome, mano, vai mais. Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção na cara. A fome dela, sabe? A certeza do que quer e nunca... Cara, até hoje não teve uma coisa que a gente propôs que ela não fez. Do tipo de treinamento. Não teve nada. Tipo, não, você tem que lamber a linha. Talvez você lambe a linha porque você vai melhorar o seu saque. Ela vai fazer, velho. Ela vai fazer. Então, óbvio que tudo é uma construção, né? E acho que é importante todo mundo entender isso também, né? Que isso talvez não seja nato nas pessoas. Mas acho que a grande vitória hoje é olhar pra ela e falar assim, cara, hoje ela tá no ranking. Então a gente não era nada há um ano atrás. Era 170 alternate. 170 alternate. Porque isso não foi em abril de 2021, cara. Em abril a gente começou. E ralou. Esse torneio de Curitiba foi no final do ano.
Então foi um ano inteiro, quase um ano inteiro trabalhando no meio da pandemia, encontrando o lugar, você conseguiu lá o Espéria, que ajudou pra caramba o processo. E aí a gente entrou no ranking. Depois de muita Só um ano depois. A gente começou a trabalhar em abril, em maio, a gente ganhou o primeiro ponto. Ganha o primeiro ponto, e aí parece, cara, que é muito legal, né? Que o resultado aparece, é o que as pessoas veem. Só que pra mim, a grande vitória é ver o crescimento dela. Porque isso vai ser sempre o objetivo. Pessoas vêm antes de atletas. Legal. Melhores pessoas dão melhores atletas. Então, assim, cara, é ver ela se dando bem em São Paulo sozinha, cara, a capacidade que ela tem de entender que as coisas são escolhas, que ela tem a capacidade que ela tem de entender do quanto ela é responsável pelo resultado que ela gera. Aí eu falo assim, ela tá pronta para trabalhar em qualquer lugar se ela precisar, velho. Qualquer um pode contratar ela. E isso é trabalhar o profissionalismo, que é uma coisa do projeto que para mim sempre foi vital. Nós não vamos formar atletas. Cara, nós vamos trabalhar para as pessoas virarem os melhores profissionais possíveis. E aí sim, o tênis ele faz parte disso. O tênis é uma ferramenta. Mas, cara, tem que ser profissional. É a questão do horário, é a questão do treino, dedicação, as questões básicas. Mas mais do que as questões básicas, entre as questões de, cara, você vai ter que aprender a vender. Você vai ter que aprender a se comunicar. Você vai ter que aprender a se posicionar. E aí nós não estamos falando aqui, e aí vale salientar, que nós estamos perfeitos. Já, longe disso. Mas muito longe. Eu acho que nós estamos numa fase que a gente já entendeu, mas que a gente não conseguiu ainda. A gente já sabe, mas não consegue. Sabe aquela fase dura? Não, mas a gente está aqui dando mais um passo. Esse é o... a gente sabe, mas não consegue. É dura essa fase. E aí, só voltando, trazendo de novo para o tema, um ponto que ficou muito latente aqui para mim, cara, foi essa clareza que você passou sobre a forma que você usa, vamos dizer assim, esse ser mais chato, esse ser mais crítico, né? Porque eu confesso que para conseguir ter qualquer chance com ele, eu tive que silenciar ele por muito tempo. E isso atrasa meus processos. E é muito legal ver essa clareza. Eu acho que fica essa dica para todo mundo que está assistindo, de o quão mais rápido você virar essa chave, de usar essa crítica, mas para construir o futuro e não para ficar preso ao passado, a coisa parece ficar mais simples, né? Eu confesso que na minha trajetória eu tive que silenciar para conseguir fazer essa transição. E o silêncio grande, né? Talvez o do perfeccionismo eu esteja começando a vencer ele hoje aqui, fazendo essas gravações com vocês. Com 40 anos de idade. Então acho que é um ponto interessante que eu queria levar para a gente, de repente, partir para um fechamento, que é essa virada de chave, Dani. Tem um jeito para acelerar ela, ou é só a consciência mesmo? Porque, de verdade, caiu uma ficha para mim aqui. Agora, olhando para o meu processo dentro do tênis, que é onde eu acho que eu consegui trabalhar ele primeiro, estou falando aí de quase 1 ano e meio, 2, de um silêncio grande, ou uma tentativa de controlar, para depois começar a usar ele na intensidade, né? E na vida eu estou falando de 40 anos, mas tem alguma dica aí de ouro para fazer essa virada? Porque eu achei muito interessante esse ponto da positividade. Porque para mim, como o cara é chato, como o ser é chato e crítico, para mim não dava para ser positivo, e na verdade é só um ponto, é só essa questão do olhar de futuro para mim, pelo que ficou aí. Eu não sei se é isso, se eu compreendi bem. É olhar sobre o que tem que ser feito sempre, né? Cara, se fosse para dar uma dica, eu daria, mas uma coisa que a gente vem conversando muito não existe dica de ouro, né, velho? Não existe um hackzinho, algo que você vai fazer. Uma fórmula. Porque a gente, conversando, a gente chegou numa equação muito doida para ter resultado. Uma equação que tem a ver com seus desejos, com seus bloqueios, com o seu talento. De muitas variáveis. Com a sua mentalidade. Cara, que é muita variável. Então assim, por que uns têm resultado e outros não? Pô, eu fiz a mesma coisa que você e você teve resultado e eu não. Por quê? Cara, tem coisa que tá ali no meio, que é um bloqueio que você tem, que não dá pra ver, que isso faz a diferença.
Porque quando a gente monta uma equação, toda equação, ela, imagina que equações têm somas e multiplicações, e às vezes quando você multiplica alguma coisa por zero, mano, pode ser 1 milhão. Você multiplicou por zero, é zero. É zero. Tem coisas que vão se somando, mas aí se seu número é baixo em alguma coisa, você não vai conseguir ter tanto resultado quanto o outro que está fazendo a mesma coisa que você, em alguns aspectos. Mas tem um itemzinho lá seu que é muito baixo e o do cara é alto. E isso pode fazer a diferença. Então não existe um grande hackzinho, mas assim, cara, pra mim, na minha cabeça, é uma palavra muito curta e muito, talvez, mal usada. Não sei se mal usada, vai. Mas que é ter fé, cara. É eu acreditar. Porque na hora que o ponto de virada, ele só acontece na hora que você segue. Caminha. O ponto de virada não é no momento. O ponto de virada acontece no torneio seguinte. Muito legal. No jogo seguinte. Só que pra você estar no jogo seguinte, o que você precisa fazer? Caminhar. Acreditar, velho. Acredita e vai de novo. É a fé, a tal da fé, mano. E o que é a fé, cara? É um negócio muito... É muito particular e, cara, e não tem explicação. Por que a gente acredita que vai dar certo? Por que você acredita que vai dar certo no nosso projeto? Não tem uma... Outro dia eu até mandei pra cá, o cara falou assim, me fala por que eu devo... Quanto você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 20 mil. Beleza, eu te pago 20 mil. Mas por que eu tenho que te pagar 20 mil? Quais que são os seus diferenciais? Me fala a sua raridade. Me fala a sua raridade. Aí o cara falou assim, não, que eu venho postando todo dia na internet. Ah, mas isso aí o outro posta também. Ah, mas eu falo não sei o que. Ah, mas isso aí o outro faz também. Ah, mas se eu falo inglês. Lá na Inglaterra todo mundo fala inglês. Essa não é a sua raridade. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei assim, cara, é verdade, né? Mas é difícil falar sobre a sua raridade. Porque muito da nossa raridade aqui não é o que a gente consegue falar sobre. Entende? Não. É algo que a gente é. É o que a gente é. É o que a gente vive. Então, assim, por que você deve me contratar? Qual que é a sua raridade? Eu falei assim, cara, o único jeito de você saber é, vem que eu vou te mostrar. Eu só consigo viver ela. Eu não consigo te mostrar ela. Então, acho que muito da raridade de nós três aqui, com certeza, tem a ver com essa fé, cara, que é quem nós somos. Tipo, é a entrega que a gente faz, sabe? A intensidade, a entrega que a gente põe nas coisas. Então, o ponto de virada, ele vai acontecer. Só que não é na hora. Tipo, perdeu 6-0, 6-0. Aquele foi o ponto de virada? Não, o ponto de virada foi, cara, vamos pra casa treinar a intensidade e no próximo não vamos errar igual. Aí o ponto de virada acontece. Mas por quê? Porque a gente acredita piamente que vai dar certo. Então, não há dúvidas disso. Então, as discussões que nós temos, e nós brigamos muito, as discussões, elas são sempre em cima daquele momento e do que tem que ser feito. E não duvidando se vai dar certo ou não vai dar certo. Não, com a intenção de sempre levar a gente pra frente. Isso a gente nunca duvida, né? Que é a intenção que a gente tem do projeto. É sempre... Pode ser as ideias mais divergentes possíveis, mas a gente sabe que é com a intenção de levar o projeto pra frente. E aí, quando você me pergunta, né, dessa questão de qual conselho daria, talvez já caminhar, continua fazendo, segue. Porque, e aí, trazendo uma outra história rapidamente, que eu acho que foi, assim, o primeiro ponto. Acho que a gente tinha muita certeza que o primeiro ponto viria, mas ele aconteceu provavelmente antes do que todo mundo esperava. E foi ali de uma forma que eu acho que sintetizou muito do que a gente faz dentro do nosso projeto. De um trabalho mental muito grande, de um jogo interior muito forte, de uma equipe muito conectada, que fez de um trabalho muito bem feito, que fez muita diferença dentro daquele jogo. Pelo menos pra mim foi o caminhar ali e aconteceu. Porque é isso, o ponto de virada acontece quando você não tá esperando, quando você caminha. E a gente caminhou, a gente jogou os torneios e a gente conseguiu aquele ponto. Ali dentro, pra mim, foi muito uma sintetização de tudo que a gente vinha trabalhando, de tudo que a gente vinha querendo e projetando para aquilo. E vocês estavam lá, e vocês podem falar também um pouquinho de como foi na visão de vocês, assim, esse dia. Foi tenso. Foi. Não foi dos jogos mais simples. Não foi gostoso dali fora, não. Foi gostoso comemorar. Foi gostoso comemorar. Foi gostoso comemorar. E eu acho que essa parte é sempre muito importante. Eu acho que uma coisa que eu tenho
eu tenho escutado muito recentemente sobre os empilhamentos, né? Sobre as coisas que a gente precisa empilhar para colher, né? Então, quantos micros resultados são importantes ou precisam ser empilhados para que um resultado aconteça? E eu acho que está muito dentro desse olhar que vocês têm, com talvez muito mais clareza do que eu, do fazer a aproximação, né? Então, eu aprendo, acho que ficou uma lição forte aí de um outro bate-papo que a gente teve sobre foco no quê, né? No aprendizado no quê? Aprender o quê? Né? Aprender o quê? Que ação tomou? Qual o próximo passo? Qual passo foi dado, né? Eu acho que eu concluo esse episódio com esse ponto do olhar para frente, da aproximação, do próximo passo e da continuidade, para que outros micro resultados sejam empilhados e para que no final o ponto venha, o ranking venha, etc. Suas palavras finais, dona Meleira. Acho que o Bruno sintetizou muito bem tudo que a gente falou aqui, mas eu gosto sempre muito de falar do quanto esse processo ele é importante que você esteja vivendo um dia de cada vez, sempre com a intenção do seu desejo, do que você quer no futuro. Então, acho que a gente faz isso muito bem. A gente vive um dia de cada vez, sempre o que precisa ser feito, com toda a intenção e direcionamento para o que a gente quer lá na frente. Cara, e eu acho que, para finalizar nossas histórias, né? Acho que a gente viveu coisas esse ano que a gente jamais imaginaria viver. Eu acho que o sonho era dela, virou nosso sonho. Eu nem queria trabalhar com tênis profissional, achava que não seria, estar na quadra para mim não seria um negócio viável, pensando no meu modelo de negócio da época. Mas foi algo que eu... Puta que pariu. Que foda que é viver o tênis profissional, que foda que é viver alta performance, porque isso me tirou de uma zona de conforto absurda, né? Porque não tinha que lidar com isso, não tinha que lidar com o dia a dia, não tinha que aprender essas coisas que eu não conhecia, que eu não vivi. Então eu tenho que ir atrás, aprender e começar todo um processo do zero, com a humildade de entender que, cara, eu não sei nada disso aqui, cara. Como é que é os pontos? Como é que se inscreve? Como é que eu não sei? E aí tem a humildade de perguntar para um, para outro, de ir viver. Mas ter vivido esse ano foi algo, assim, surreal, porque tem uma coisa que para mim é fundamental, é viver o que fala. Então a gente está fazendo aqui um podcast do Jogo Interior, e aí a gente trouxe esse tema hoje para que a gente até mostrar pra gente mesmo, né? Porque a gente faz aqui, a gente aprende pra caramba, né? Não é que a gente tá aqui querendo ensinar alguma coisa. Mano, a gente faz isso aqui pra nós e, cara, se ajudar alguém, ótimo, sabe? Por quê? Porque é importante, eu acho, viver o que fala. Então assim, cara, estamos aqui falando, mas a gente tá vivendo isso. E aprendendo ainda, com muita coisa para aprender, cara, o projeto ainda precisa evoluir, precisa crescer, ele precisa se estruturar melhor, ele tem coisas que ainda não tá encaixado. E nós vamos buscar, cara, com uma certeza, cara, de que a Cá tem uma fala que para mim é muito bacana, que é: se acabar agora, já deu certo. Já valeu muito a pena. Já valeu muito a pena. Porque, cara, o que a gente viveu, onde a gente chegou. A gente não tinha nada, viveu tudo isso, e é incrível. Então se acabar agora deu errado? Não, cara, deu muito certo. Deu muito certo porque esse era o certo a ser feito. Isso pra mim é muito foda. Deu certo por quê? Porque era o certo a ser feito. Eu não sei o resultado disso ainda. O final disso ainda. Porque nem sei se tem final. Sim. Eu nem sei. Agora o certo é estar aqui. O certo é ter vivido isso. É ter pegado a oportunidade que a Cá deu e falar assim, cara, eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Isso pra mim era o certo. Sensacional. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso querido podcast, O Jogo Interior. Não esqueçam de deixar o seu like se você gostou do episódio. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Sigam nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui abaixo o link, as nossas redes para vocês seguirem. É mega importante que você compartilhe com as pessoas isso para a gente atingir mais pessoas. Hoje em dia, com tudo que existe, né, com a tanto de informação que existe, a gente compete com muita coisa, né, atualmente. Então, se você puder compartilhar,
é uma contrapartida justa. Nós estamos entregando que você compartilhe também, para que a gente possa levar para mais pessoas. Se você quiser fazer parte do movimento com a gente, quiser fazer parte disso tudo com a gente aqui também, você é super bem-vindo. E uma das formas, a melhor forma de você entrar nisso é fazendo parte do Tênis Mental Clube hoje, ou acessando nossos canais aqui, o nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui abaixo. Entre em contato com a gente que a gente vai ter várias formas de você participar junto com a gente disso aqui, tá bom? Pessoal, obrigado. Valeu. Até o próximo. Muito obrigada. Até. Tchau. Beijo.